Fala galera, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Gabriel Corri Castro, fundador da Vira-Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Então hoje a gente vai bater um papo com a Daniela Pfeiffer. Eu vou até ler aqui porque o currículo é grande, tá? Me perdoem. Vamos lá. Daniela Pfeiffer é mestre em comunicação social pela PUC-Rio. Ela é sócia fundadora da Pfeiffer Cultural. Ela é professora na faixa, na SPM e na PUC. E também é parecerista em editais nacionais e internacionais. Consultora e produtora cultural e esteve à frente do CTAV durante um bom tempo, né? Queria convidar aqui a Daniela para entrar. Oi. Seja muito bem-vinda aqui no Hora do Render. Tudo bem, Daniela? Como é que você está? Muito obrigada, Gabriel. Tudo bem, dentro do possível, né? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu fiz aqui uma rápida apresentação sua. Me diz, é isso mesmo? Me conta um pouco de você. Faça a sua apresentação pela sua própria palavra. Não, é isso mesmo. Eu atuo há quase 20 anos no mercado audiovisual, tá? Tenho quase 20 anos de experiência nesse mercado, tanto na gestão pública quanto na gestão privada, tá? Então, como você falou, né? Estive à frente do CTAV, trabalhei também na Ancine, fui conselheira na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, trabalhei com produção, com distribuição, exibição e formação também, que é uma das minhas grandes paixões, né? Como você falou, eu dou aula atualmente em algumas universidades, então é basicamente isso o currículo. Agora, vamos lá, vamos ao papo que interessa hoje, né? Bom, no meio de tudo isso, né? É até difícil começar a falar essa frase, né? Porque a gente tem problemas no mundo, temos problemas nos Estados Unidos, temos questões raciais sendo discutidas, temos problemas com a Ancine, temos problemas no nosso governo. Estamos no meio de um pandemônio, não de uma pandemia, né? É além da pandemia, né? Além da pandemia, de toda a tragédia que ela já traz, ainda temos tantos outros problemas que estão acontecendo aí, agregados a essa questão. Eu queria começar te perguntando o seguinte: qual o panorama atual, né? Como é que andamos nesse momento, né? Qual o panorama do setor audiovisual nesse momento? Realmente é um momento muito delicado, né, para o nosso setor. A gente, assim como para vários setores, né, é importante dizer que nós não somos únicos, né, nessa crise que a gente está vivendo, mas tem alguns pontos dentro do audiovisual que são específicos, né, que eu acho que vale a gente passar aqui rapidamente. Primeiro de tudo, a gente vive uma situação de incerteza, né? Uma incerteza e um desamparo, né? Uma sensação de desamparo grande por parte das políticas públicas do nosso setor, né? Então, uma sequência de troca de gestores, né? Uma sequência de descaso mesmo, né? com a nossa política. Ausência de informações, ausência de ações. Então, esse é um ponto que eu acho bem crítico, né? A gente tem uma Secretaria do Audiovisual com um novo secretário que recém assumiu, logo depois trocou a secretária especial de Cultura, né, a Regina Duarte. A Ancine tem um diretor efetivo na casa, os outros 3 estão temporários e os mandatos vão terminar agora, nas próximas semanas. Então, assim, como é que a gente... de onde vem essa orientação, né? Essa é uma questão. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem um volume grande de recursos, né, que são do setor, da ordem de quase 2 bilhões de reais. Esses recursos estão parados, né? Enquanto o setor
vive uma das maiores crises da história, esses recursos estão parados, repito. Então, isso é um fato que a gente tem que considerar, né, no meio dessa crise toda. Além disso, as produções estão paradas, né, por conta do contexto da pandemia. Vários filmes prontos, né, finalizados, sem distribuição, porque as salas de cinema estão fechadas. E o engraçado, né, só para fazer umas asas, você tem um monte de filme que o objeto de entrega final é a exibição em sala de cinema. Precisa como ser. É que você faz agora? Exatamente. E aí, né? Como é que você exibe agora, né? Mas pô, é uma situação tão chata, né? Porque eu acho que a gente estava indo tão bem, né? Assim, desde dali da TV a cabo, a gente foi caminhando tão bem, tantas produtoras abriram, tantas pessoas foram empregadas nesse meio. Eu acho que a própria Vira-Lata, a minha empresa, ela cresceu muito aí na beirada dessa situação também. E de repente tudo desandou, né? Mas desandou mesmo, né? Uma sequência de problemas, né? Aqui eu não vou apontar dedo para ninguém, dizer que fulano errou ou não, mas foram muitos e muitos problemas, né? O que aconteceu, né? Afinal, né? Por que a gente saiu desse trilho? Pois não, você tocou num ponto muito bom, porque foi uma construção que demorou anos, né? Isso não foi do dia para a noite. Então a gente teve, né, um dos maiores traumas do nosso setor, né? Pelo menos da nossa geração, eu acho que de toda a história do cinema brasileiro. Foi o fim da Embrafilme, né? No início dos anos 90. E de lá para cá, né, nesses 20 e tantos anos, tudo que a gente perseguiu foi a reconstrução dessa indústria, né? A criação da Ancine foi um marco importante dentro disso, né? Vale lembrar. Isso já tem quase 20 anos, né? Mas tudo que foi construído até hoje foi construído com um auxílio das políticas públicas, com o entendimento de que o nosso setor é um setor economicamente que gera retorno econômico, que gera retorno criativo, que emprega pessoas e que entrega, né, um ativo que é muito importante para a nossa sociedade, um ativo cultural, né? O que seria da sanidade das pessoas hoje se não tivessem audiovisual para consumir nas suas casas? O que seria da gente se a gente não pudesse ligar uma televisão, assistir um conteúdo no celular, no computador, né? O que a gente, né, em que estado emocional a gente estaria? Eu acho que tem alguns fatores aí, né, fatores políticos, obviamente, né, de tomar partido, né, ou entender que é uma atividade partidária, o que não é verdade, né, porque se tem uma característica da nossa produção é que ela é bastante diversificada. Então ela não trata só de um assunto, outro assunto, uma questão política, né? A gente tem uma produção que abarca o todo, a gente fala de tudo, né? A gente tem um país culturalmente muito rico e a gente trata disso no nosso conteúdo, né? Então existe uma questão aí política e existe uma questão também do medo, né? Eu acho que tudo que está sendo feito agora contra o setor ou para paralisar esse setor vem de um desejo de sabotagem, sim, mas vem também do medo do que isso pode ser dito, né? Porque o audiovisual é livre. Aconteceram tentativas de censura, mas isso é inconstitucional, né? Então, assim, não esbarrou, tem um limite, né? Exatamente. Então, esse medo, né, do que a gente pode falar nos nossos filmes, nas nossas séries, nos festivais que a gente frequenta, eu acho que isso contribui, né, para uma falta de vontade de permitir que a coisa ande. Uma coisa que eu sempre uso na minha vida mesmo quando a gente tem um problema muito grande, né? Eu sei que a gente tem que entender a origem do problema e a gente tem que debater sobre o porquê chegamos aqui, mas eu sempre tento buscar, mas o que a gente faz para resolver, né?
Eu sempre tento buscar a solução. O problema é ok, a gente tem que encontrar, mas não adianta a gente ficar só buscando o problema sem encontrar a solução. Então vamos buscar a solução. O que a gente faz agora, né? Quais são os desafios que você entende para o setor audiovisual daqui para frente? Bom, eu acho que o primeiro desafio de todos é sobreviver, né? Sobreviver fisicamente, manter a sanidade, né? Financeiramente e emocionalmente, né? Então a gente tem que cuidar da gente também, né? Às vezes a gente fica assim muito voltado para fora, para o profissional, para reunião, para assim, muita gente que eu tenho conversado me confessa que está trabalhando bem mais, né, na quarentena, no isolamento. Eu acho que é uma situação meio geral, mas isso tem um custo pessoal também, né? Então é importante manter isso, ter isso em mente, né? A gente trabalhar sim, fazer o nosso papel sim, mas também relaxar, né? Aprender a relaxar também. Então, assim, eu acho que um desafio é lidar com essa incerteza política, né, que eu falei. A gente tem que também buscar a criatividade na questão do financiamento dos projetos. Eu acho que essa é uma questão importante. A crise também, né, traz a busca de soluções, obriga a busca de soluções, como você falou. Então, a gente viveu nesses últimos 20 e poucos anos uma cultura de apego muito forte a leis de incentivo, né, a fundo setorial. Assim, é indiscutível que qualquer produção independente no mundo dependa das políticas públicas, dos recursos públicos, então precisa ter políticas sim, mas eu acho que isso também nos estimula a buscar alternativas. Né? A gente tem aí todo um mercado, né, que está se consolidando digital, né? As plataformas de streaming se fortalecendo. O Brasil é um país, né, um mercado muito importante para o digital. Então, tem recursos dessas plataformas, né? A questão é como é que acontece essa aproximação. A gente tem uma demanda de regulamentação, né, do vídeo on demand, que ainda não aconteceu, e eu acredito que essa regulamentação possa funcionar para aproximar a produção independente das plataformas, que nem aconteceu com a TV por assinatura, né? A gente não tinha essa cultura de produzir tanto para os canais de TV paga. No entanto, foi a Lei 12.485 que proporcionou essa aproximação, né? Então eu acho que tem que olhar para as plataformas, tem que olhar para modelos alternativos de financiamento, como financiamento coletivo, né? A gente não tem tanta cultura assim de usar o financiamento coletivo para a produção audiovisual, mas eu acho que esse é o momento da gente explorar isso e pensar em campanhas legais, tá? Mas tu acha, Daniela, deixa eu te cortar um pouco aqui, claro, que eu fiquei pensando, né? Quando teve a Lei 12.485, ela propunha que, de certa forma, você tivesse uma parte, né, do que é exibido nos canais de conteúdo brasileiro, né, de conteúdo autêntico brasileiro. E, supostamente, isso era uma cota de tela, né, digamos assim. Só que, ao longo desses anos, né, se mostrou algo muito maior do que essa mera cota de tela, né? Então, se você olhar as análises, né, você certamente sabe mais disso do que eu, você vê que os canais contratavam conteúdo brasileiro muito mais do que supostamente a lei obrigava, né? Ou seja, o Brasil gosta de ver conteúdo sobre o Brasil, entendeu? Então não tem essa história, a gente só gosta de ver conteúdo, só vê o que é obrigado. Nada disso. A gente adora o nosso conteúdo, entendeu? Cara, tem tantos e tantos exemplos que a gente pode usar. Então, esse tipo de lei, né, esse tipo de movimento, eu acho que é muito interessante justamente para você ativar um mercado que estava adormecido, entendeu? Por tantas e tantas coisas, né? Pelo fim do Embrafilme, pelo fim de tantas e tantas questões, entendeu? Então, é o Estado, de certa forma, fomentando uma indústria que pode se tornar independente, né? Que tem esse objetivo. E aí eu vou te perguntar, você acha que, uma vez que houver a regulamentação do VOD, você acha que é possível existir políticas relacionadas a isso também?
né, a algum tipo de incentivo ou não? Eu acho que é perfeitamente possível e acho também que é desejável, tá? Desejável da nossa parte, né? Assim como na lei 12.485 houve uma resistência inicial dos canais, a gente tem que lembrar que essa lei demorou anos para ser aprovada, não foi uma coisa do dia para a noite, né? A própria Ancine, o projeto inicial da Ancine contemplava a televisão, né? A Ancine era para ser Ancinave, Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual. No entanto, ela ficou eu até Ancine. esqueci, eu já ouvi essa história, mas eu tinha esquecido. Pois é, essa história é antiga da época da criação da Ancine, né? Mas Verdade. A gente sabe que existe um lobby forte, né, da televisão, e hoje existe um lobby forte do streaming, né? O lobby tá sempre onde a grana tá. Então, hoje essas plataformas têm uma força muito grande. Existe, obviamente, uma resistência delas de passar por essa regulamentação, mas é como você falou, os canais resistiram inicialmente e depois eles ultrapassaram a cota. Eles identificaram que o conteúdo brasileiro tem qualidade, traz audiência e que é positivo para o canal, né? Então, a lei age como um estímulo. Por isso que chama política pública, né? Esse olhar que você está tendo, que a gente está tendo aqui nesse papo, é um olhar de gestão, né? É um olhar de identificar. Não, peraí, o que eu posso mexer aqui? Qual é o indutor que eu posso trazer para que o mercado se desenvolva mais, para que gere mais emprego, para que o conteúdo circule mais, para que a gente valorize o que é nosso, né? E esse indutor, claro, no caso da TV por assinatura, foi a Lei 12.485. Cadê o indutor do vídeo on demand? E olha, que eu queria lembrar os críticos, né, dos apoios a galera que critica, né, o apoio ao audiovisual e esses incentivos. Vamos lembrar que em todos os setores da economia existem incentivos, em todos os países do mundo. Você pode olhar a história americana, você vai ver incentivo à indústria automobilística, à indústria disso e daquilo, em todos, entendeu? Então isso é natural. Ninguém quer ficar, como dizem, mamando na teta. Mamando na teta é o cacete. A gente quer a formação numa indústria, a gente quer ter a condição de criar um conteúdo, é ter pessoas qualificadas, é ter formação para a gente transformar isso numa indústria e andar pelas próprias pernas. É isso que eu penso, né? Bom, aí eu queria te perguntar um pouco também da sua experiência no CTAV. Claro, sem comprometer assuntos e tal, fala aqui dentro do que você pode falar, né? Mas por que é tão difícil, né? Por que é tão difícil a gente conseguir dialogar, entendeu, com o governo, com essas entidades, entendeu, para situações ligadas ao audiovisual? E não só ao audiovisual, entendeu? Eu falo, por que é tão difícil esse acesso aos governantes, às políticas públicas? Tá, muito bom você ter tocado nesse ponto, Gabriel, porque, na verdade, eu nunca tive chance de falar abertamente sobre isso, sobre essa experiência, e eu acho que é uma experiência que pode agregar, né, e trazer aprendizados também em outras questões, né? Quando eu cheguei no CTAV, eu me deparei com uma situação um pouco triste, né? O CTAV é um órgão que tem 35 anos de existência, um órgão que foi muito importante para o início de vários realizadores, o início de carreira, porque ele empresta equipamento gratuitamente, ele tem um estúdio, né, de mixagem, ele tem um acervo super rico, ou seja, é um órgão super importante. Assim como é a Cinemateca, né, que a gente hoje está vendo esse desmonte, essa catástrofe que está acontecendo com a Cinemateca. O setor tem que se mobilizar e tem que defender a Cinemateca, é um ativo nosso, do nosso país. Mas, enfim, voltando para o CTAV, uma instituição com um orçamento justo, né, um orçamento limitado, sem nenhum orçamento para atividade finalística, o que significa que não havia R$1 para fazer uma mostra, um curso, uma ação, assim... Era basicamente o dinheiro para existir, né? O básico para acender a luz. E exatamente. É isso, né? Ok.
Entendi. E aí me entregaram o CTV e falaram, toma, faça coisas legais e, né, boa sorte. Vamos mudar, vamos fazer coisas inovadoras, vamos transformar esse local, porém, não é bem assim que a coisa acontece, né? E então... isso é realmente, desculpa a palavra, mas é foda, né? Porque eu percebo a vontade, e aí eu vou me referir a você, que ilustra esse caso, mas não só a você, eu vou estender isso a tantas outras dirigentes de outros órgãos que entra, porra, com uma vontade enorme. Pô, caramba, vamos transformar esse lugar, vamos transformar a Cinemateca, vamos transformar o CTV, vamos fazer disso algo ao que ele deve ser, né? Que, porra, mas por quê? Eu sei, não é porque você tava de sacanagem, não é porque o outro cara tava de sacanagem, não é isso, entendeu? Então qual é a dificuldade, né? Por que a gente não consegue transformar esses lugares? Então assim, tem uma barreira que é orçamentária mesmo, né? Que é uma barreira prática, mas isso também motiva a usar a criatividade, né? Então, o que eu fiz? Eu olhei para essa situação, falei, bom, o que a gente tem aqui de estrutura, de pessoas? Eu conversei com cada um. São 50 servidores lá e quase 50 terceirizados. É uma equipe grande, né? São quase 100 pessoas trabalhando para manter o CTAV operante. Então, eu conversei com cada um, identifiquei qual era o perfil, quais eram os desejos. E aí, a gente fez alguns rearranjos lá de equipe e de atividades. Criamos uma área de formação que não existia, né? E fizemos várias coisas com 0 de orçamento, tá? Todas as ações que a gente fez lá, cursos, mostras, projeto com escolas públicas, tudo isso foi usando não 0 de orçamento, porque o salário dos servidores custa e claro, né, o custo da instituição também, mas não havia verba específica para esses projetos, tá? Então é possível fazer coisas com criatividade. E uma outra coisa que ajudou também foi um alinhamento que existia naquela época entre as instituições. Então, a Secretaria do Audiovisual, alinhada com o CTAV, alinhada com a Ancine, a gente conseguiu fazer um edital de formação de 16 milhões de reais, um edital inédito, voltado para uma linha que tem muita demanda, né, que é a capacitação, mas isso só foi possível porque haviam pessoas que entendiam essa necessidade e essa urgência e abraçaram a causa, tá? Então é importante contar com esse alinhamento de pensamento, porque se isso não existe, vira uma competição de ego, que é o que a gente está vendo hoje. É foda, né? Desculpa, mas é muito difícil, né? Conseguir, né? Eu fico chocado, né? Às vezes eu falo, caramba, como é difícil conseguir fazer as coisas acontecerem. E você tem que ter realmente um trabalho de produtor, né? Que é quando tudo diz o contrário, você dá um jeito de fazer aquilo acontecer de um jeito ou de outro. Aquilo tem que acontecer. Então você tem que buscar. É igual, pensa, né? É igual fazer um filme. Supostamente aquilo não é para acontecer. Assim, não é, porque tem tudo para não acontecer. É muito trabalho, é caro, dá trabalho para conseguir o dinheiro, é um trabalho infernal para gravar. Quando você pensa em gravar, né? E até um parêntese aqui, eu lembro que quase todos os projetos que eu fiz na vida, eu sempre cheguei à situação que foi o seguinte, né? A luta para levantar o financiamento era tão grande, mas tão grande, para um tanto tempo de esforço para conseguir levantar aquele... Quando o dinheiro entrava, eu lembro que várias vezes na vida eu me deparei conversando com meus sócios, falando, caramba, cara, agora a gente tem que fazer aquele filme, porque o dinheiro entrou, porque você até esquece do propósito, você passa a ficar pensando, eu tenho que levantar o dinheiro para fazer o filme, tem que levantar o dinheiro... E você, de repente, quando você consegue, aí que você lembra que você realmente tem que fazer o filme. O que eu queria fazer mesmo, né? Você se perdeu, você tem que voltar e falar, ok, vamos agora concentrar, lembrar, pensar na parte artística, que é tanto esforço, né? E você se torna um especialista, não em fazer um filme, mas um especialista em captar o recurso para fazer o filme, né? É uma loucura, né, cara? Bom, queria te perguntar o seguinte, né? O que você acha, né, que seriam estratégias interessantes, né, para produtores
nesse momento atual, né? Aí eu estou falando não só dentro eu estou pensando aqui no universo um pouco além do Covid, tá? Entendendo que a gente está num momento aqui que é óbvio que você não vai gravar e tudo mais, mas ok. Digamos que a gente já possa começar a voltar a gravar, mas que exista ainda esse problema de financiamento, esse problema com o Cine, com o nosso querido extinto Ministério da Cultura. O que você diria a essa galera? Que estratégias teremos? Olha, eu acho que essa estratégia de retorno, ela vai ser gradual, né? Que nem a gente tá observando, né? As cidades, as lideranças propondo retornos em fases, né? De comércio, de atividades ao ar livre, enfim. Então eu acho que o nosso setor também vai voltar em fases. Acho que é importante, né? Aí já é uma dica mesmo, que quem trabalha no setor se associe, né? Se mantenha próximo das entidades. A gente tem associações, sindicatos atuantes e sempre atualizados em relação ao que está acontecendo. Então essa união, eu acho, nesse momento é muito importante, tá? Para que o setor ganhe força. Acho também que os produtores vão passar por um período de adaptação, né? Por conta dos protocolos que serão criados. Isso ainda não foi divulgado, né? Essas mesmas entidades estão trabalhando na criação de um protocolo único, que é uma coisa que está todo mundo na expectativa, né? Quando a gente voltar, como é que a gente vai voltar? Então, nessa semana agora deve ser divulgado o protocolo pelas entidades de classe. Essas medidas desse protocolo, elas vão gerar outras demandas que a gente não tinha até então, né? Então, o que vai acontecer? Qual é a tendência? Os orçamentos vão aumentar, né? Os orçamentos das produções vão aumentar, porque se antes a produção dava conta de acontecer com 10 vans, por exemplo, agora vão ter que ser 40 vans, né? Porque não dá para aglomerar todo mundo no mesmo carro. Então vai ser menos gente no carro, aumenta a quantidade de carros que você tem que alugar. Se você faria a gravação numa locação X, talvez você tenha que mudar para uma locação maior para respeitar o distanciamento mínimo entre as equipes, né? Vamos supor que você esteja gravando e aí o protagonista se contamina com Covid. Então tem que mudar o roteiro. Abraço, né? Cara, tem tanta coisa ainda que temos pode que falar acontecer. dos seguros, né? E os seguros, como é que vão ser daqui para frente, né? Mas isso que você me falou me fez pensar também no seguinte, né? O meu entendimento, tá, era que, com exceção dos custos relacionados a se gravar num período de risco, tá, que envolve toda uma indumentária, né? Todo um figurino de proteção, digamos assim, e que isso naturalmente aumenta o orçamento, mas eu entendo que pela dificuldade de levantar financiamento em função das políticas públicas atuais, eu acredito até que os orçamentos estavam com uma tendência de diminuir, né? Uma vez que você não tem os orçamentos, né? Não tem o FSA ativo como era antes, você tem tantas e tantas dificuldades agora, né? Artigo 1º-A, artigo 1º também não estão em vigor, né? Tampouco as empresas têm dinheiro para usar como patrocínio, então entendo que vai existir uma diminuição do valor dos cachês pagos às equipes, porém, ao mesmo tempo, né, in the other hand, você tem né, um custo muito maior que será gasto para uma equipe que, caramba, o cara está se arriscando. O cara está indo para uma gravação, mesmo que esteja todo paramentado, ele está se arriscando. Então por um lado você tem uma tendência a diminuir e por o outro, né, você tem uma tendência a aumentar. Porém, você tem uma dificuldade de financiamento muito grande. Sim. E aí? Como é que você configura uma situação como essa, né, onde você tem poucos financiadores, poucas fontes de financiar, você tem um custo maior, naturalmente em função dos desafios que existem,
Como é que você faz agora, né? Será que o mercado se encolhe? Será que como é que a gente pode transformar isso em algo que seja sustentável? Então, acho que tem duas coisas aí, tá? Uma são os projetos novos, né? Projetos daqui para frente. Como é que eles vão pensar suas equipes? Como é que eles vão estruturar os seus orçamentos? Concordo com você que vai existir uma tendência de enxugar equipes, né? Até para dar conta de respeitar esses protocolos. Menos horas de gravação também, né? E o encarecimento dos orçamentos enquanto não tiver vacina. Enquanto não tiver vacina, botou o pé para fora de casa, tá correndo risco, né? A gente vai ter que conviver com isso. E isso a gente não tem um prazo, né? A gente não sabe. Vão criar a vacina em março de 2021. A gente faria um cronograma até lá. Mas a gente não sabe. Tu sabe que esses dias aí, deixa eu te contar uma coisa engraçada, né? Eu fiquei muito feliz, achei engraçado, mas fiquei muito feliz, né? Eu tenho um projeto, né? Eu tenho vários projetos que ficaram parados ali, que estão ali na beirada da assinatura do FSA, do BRDE, mas tem um especial que já estava tudo certo, sabe? Estava ali na análise complementar, já passou por todas as etapas, tudo perfeito para rolar. E estava muito tempo parado, né? Imagina, muito tempo. E nada andava, não adiantava. De repente eu recebi uma diligência essa semana. Falei, caramba, a Ancine andou. Falei, porra, eu recebi uma diligência. Fiquei super feliz que eu recebi uma diligência. E a diligência era o questionamento sobre o cronograma. Porque eles diziam que eu estava propondo um cronograma que venceu. Num período que já tinha acabado, né? Eu falei, não, o seu cronograma, né, a diligência, ele falava que o cronograma eu estava pretendendo gravar em março do ano passado, entendeu? E que eu tinha que ajustar esse cronograma estava errado. Eu falei, pô, que bom, realmente, o cronograma está errado, claro que ele está errado, mas porque tantas e tantas coisas aconteceram, né? E eu fiquei pensando, ok, mas o que eu coloco agora? Porque eu fiquei, se eu boto aqui o cronograma, se eu boto o cronograma para o mês que vem, daqui a 2 meses eu vou receber outra diligência dizendo que o meu cronograma não está alinhado. Caducou, com a situação. Aí eu falei, ok, vamos botar 3 meses ou 4 meses e vamos ver o que acontece. For, mas depois situação... altera. Mas foi muito inusitado, né? Porque a Ancine, né? Imagina, eu fico... eu tenho muitos amigos, né, que trabalham na Ancine e tal, e eu fico muito comedido também com ele. Falo, cara, os caras são servidores que estão lá, eles não podem ir acima, né, do que eles são obrigados a fazer, do que a lei obriga a fazer, do que os dirigentes obrigam. Tem um limite. O cara tem um limitante, entendeu? E eu percebo que a galera tá querendo ajudar mesmo, né? Assim, você liga pra Ancine e às vezes você conversa, você fala, caramba, que situação tá difícil aí, pra lá e pra cá. O cara tá sofrendo a mesma coisa. Sim, imagina, deve ter um monte de produtor ligando para lá, chorando, perturbando os servidores, e o cara não tem o que fazer. Porque não tá na alçada dele, né? E o cara quer ajudar de alguma forma, aí ele tem que me responder aquele meio formal da diligência, que ele sabe que no final da história é óbvio que eu não cumpri o prazo, porque é óbvio que o projeto não andou, que nada aconteceu, né? E ainda era uma grana de SWOT, né? Então era uma grana que, já estava depositada, enfim. Mas, perdão, continue, né? E aí tem casos como esse projeto, por exemplo, né? Um projeto em fase avançada. Como é que você faz com esse orçamento que você já tinha planejado, com essa equipe que você já tinha planejado? Você não vai conseguir fazer com esse orçamento. Essa é a questão, entendeu? E aí, saiu, né? Foi publicado essa semana, acho que no Filme B, uma estimativa de que os orçamentos vão ficar de 30% a 35% mais caros por conta dos protocolos a serem adotados. Então, assim, quem vai pagar essa conta, né? O que vai acontecer? Os projetos vão ter que se enxugar, o comitê gestor vai lançar uma complementação orçamentária, né, para acudir esses projetos, né? Alguma medida tem que ser tomada. Aí voltamos no ponto de que não tem ainda uma diretriz clara em relação ao que vai acontecer, né? O seu caso, por exemplo, como é que você planeja filmar sem essas respostas? Que é o caso de vários produtores, né?
Então, assim, sofre você, sofre o técnico Dancini, sofremos todos, porque é uma situação geral de falta de informação, né? Só um lembrete, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Vimeo e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de dar aquele like. Daniela, você sempre quis trabalhar com cinema? Como é que foi a sua formação, digamos assim? Como é que você chegou a esse momento atual, né? Então, Gabriel, é até uma história um pouco engraçada a forma como eu vim parar no cinema, porque eu sou de Petrópolis, né, e eu sempre gostei dessa parte artística, cultural. Os meus pais sempre me incentivaram a participar de cursos de teatro, de artes, enfim. E em Petrópolis não tem tanta oferta cultural, né, então eu optei por estudar na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, fiz o curso de produção cultural e logo que eu comecei na UF, né, eu me mudei para Niterói, a faculdade entrou em greve, né, que é um pouco uma tradição aqui nas nossas federais. Padrão, né? Padrão. E aí eu me vi naquela situação, poxa, recém passei para a faculdade, recém me mudei para Niterói, não conhecia ninguém, não tinha nenhum contato profissional. E aí eu comecei a tentar buscar uma colocação, né, profissional. Naquela época não tinha toda essa oferta digital que a gente tem hoje, né? Então eu peguei as páginas amarelas, olha que engraçado, essa do tempo. Peguei as páginas amarelas e comecei a procurar produtoras de cinema, de cultura. E aí eu acabei ligando para várias, mandei, né, entrei em contato com algumas e liguei para uma dessas produtoras e quem atendeu foi o Gustavo Dal, falecido Gustavo Dal, que foi o primeiro presidente da Ancine. E na época eles estavam produzindo o 4º Congresso Brasileiro de Cinema. Isso foi em 2001. Legal. Foi o ano em que a Ancine foi criada, né? E eu acabei entrando num estágio lá. Então, essa foi assim a minha porta de entrada no audiovisual. Eu tive, né, uma acolhida muito, muito boa. Eu tive sorte também, né, porque eu não conhecia ninguém. Naquela época eu não sabia, eu nunca tinha assistido um curta-metragem, não sabia quem era Barreto, quem era Cacá Diegues, a gente não tinha acesso a essas informações em Petrópolis. Certo. Né? E, mas então você sempre pensou, né, nas artes, de certa forma, né? Você sempre teve um pé nisso, né? Agora, quando tu foi estudar essa área, você queria ser diretora também? Você tinha aquela síndrome de todo mundo que entra na faculdade que quer ser diretor de cinema e que nem sabe todas as outras tantas e tantas áreas que existem dentro do audiovisual? Por incrível que pareça, não. Assim, eu nunca pensei em ser diretora, nem em trabalhar com roteiro, apesar de gostar muito de escrever. A minha praia, digamos assim, sempre foi a gestão. Então, eu sempre gostei de trabalhar com projetos, trabalhar em ações que possibilitassem que mais pessoas fizessem coisas. E é nisso que eu coloco a minha energia até hoje. Então, fazer projetos para abrir frentes. Pô, que legal, né? Eu também, de certa forma, misturei um pouco a gestão com as artes, né? O meu pai era ator e eu passei a minha infância inteira no Projac cutucando câmera, enchendo o saco para mexer em câmera. Eu achava a câmera a coisa mais incrível que existia no mundo, né? Eu amava a câmera. Eu continuo amando, né? Mas... Sim. E é até um dos motivos de eu nunca estar aparecer nos vídeos de família. Eu nunca apareço em nenhum, porque eu sou sempre a pessoa que estava filmando. Por trás. Mas, então eu nunca aparecia. Mas eu sempre quis ter também um negócio, né? Então essa coisa empreendedora me levou a um caminho, né, da gestão, de ter uma empresa, e um dia eu consegui unir as duas coisas também. Isso também para mim foi incrível, né? Preparada, Daniela? Preparada. Pode mandar. Então vamos lá. Então vamos fazer uma coisa aqui bem cinematográfica, bem clichê. Bem clichê.
Eu Adoro. falo uma parada, você me diz outra. Afinal, o clichê tá sempre por aí, né? Sim, clichês são ótimos. Vamos lá. Uma paixão. Cara, uma paixão... Eu diria que o yoga. Olha, Assim, eu ia te perguntar uma paixão que não devolvendo na fosse lata. cinema, tu lançou yoga. É isso aí. Sim. Vamos lá, um filme. Um filme, nossa, difícil também, né? Mas tem um filme que eu já assisti várias vezes e que engraçado, tem me vindo muito à cabeça agora esses dias, com essa situação da gente sempre sair de máscara, das pessoas ficarem se vigiando, quem tá com máscara, quem tá sem máscara, que é o Show de Truman, né? Um filme que tem tudo a ver, assim, com essa situação das observações, da mídia, de você estar sendo filmado o tempo todo. Muito legal. E uma série? Você é das séries também? Viciada em séries? Conta aí. Adoro. Tô vendo, sei lá, 4 ou 5 séries agora ao mesmo tempo. Indica uma pra galera. Então, uma que recente, né, que eu gostei muito, que eu já terminei e estou aguardando a próxima temporada, é The Crown, né, na Netflix. E acrescentaria também uma das antigas, mas que é assim, né, o must das séries, que é a Família Soprano. Ah, eu vi a Família Soprano, eu vi The Crown. Maravilhosa. The Crown eu parei na terceira temporada, mas tem que voltar. É porque eu também vejo umas 4 ou 5 séries ao mesmo tempo, é uma loucura, né? Pois tem a gente tem uma planilha, né? É, quase isso. Tem as séries que eu vejo com a minha mulher no final de semana. E tem as que eu vejo quando tô quase indo dormir, que são umas séries mais que eu posso perder qualquer coisa, não tem problema. Então tem toda uma escala, né, pra isso. Vamos lá. Uma inspiração na sua profissão. Nossa, tenho muitas inspirações, assim, muitas pessoas me inspiram. Eu gosto de buscar inspirações que são próximas, né? Às vezes as pessoas falam Pode assim, escolher 2. eu me inspiro, né, num diretor americano, e aí eu não sei qual é o caráter desse cara, não sei se eu vou encontrar esse cara alguma vez na vida, né? Então eu não vou eleger ele de inspiração, não vou botar minha mão no fogo, não. Então, assim, eu tenho muito contato com produtores regionais, né? Desde a época que eu trabalhei na Brave e também no CTAV, né? Fiz um circuito nacional, percorri, viajei para as regiões e eu queria, assim, aproveitar para eleger, para homenagear um grande amigo, que é o Januário Guedes, que é diretor, roteirista, poeta e um entusiasta do audiovisual do Norte. Ele é do Pará, ele mora no Pará e a gente foi colega na Comissão de Incentivo à Cultura e é uma pessoa que me inspira na minha área. Pô, que legal. Fala o nome dele de novo pra galera lembrar e procurar. Januário Guedes. Januário Guedes, um alô aqui pra ele. Vamos lá. O que você ainda não fez na sua profissão, mas que tá aqui na sua planilhinha aqui para próximos passos? Olha, eu tenho alguns projetos aqui, né, guardadinhos ali, sendo gerados, mas um projeto que eu ainda não fiz e que eu gostaria muito de realizar é criar uma incubadora de projetos da periferia, assim, de projetos de fora, né, Que legal. do eixo da capital. Então, a gente lançou essa ideia no CTAV, mas enfim, como eu falei, lá não tem muitos recursos, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer. Pô, legal. Eu já gostei da ideia, já só de saber. Fale comigo que se eu puder ajudar, estarei lá também. Vamos lá. O que você gostaria que mudasse no mundo? Olha, tanta coisa também, mas... A lâmpada mágica tá na mão. Você vai fazer o pedido agora. Escolhe uma. Vamos mandar a vibração aí. É isso aí. Uma mudança, assim, que eu acho que seria boa para todo mundo é aumentar a gentileza. Eu acho que as pessoas poderiam ser mais gentis umas com as outras,
assim, tentar, né, se colocar no lugar dos outros, cumprimentar, né, ser educado, tratar bem, independente se é superior ou se é funcionário, enfim, eu acho que esse é um momento em que a gente tá podendo ficar, né, refletir mais, ter esse contato mais reflexivo. Então, se as pessoas puderem cultivar essa gentileza e essa empatia, eu acho que o mundo pode ser bem melhor. Pô, super concordo com você, né? E eu acho que o momento agora permite que a gente pense, né, sobre a nossa existência, sobre a nossa forma de lidar, sobre a nossa forma de agir, né? Por que não tentar ser um pouco melhor a cada dia, né? Eu diria isso até mudando de assunto, né? Pô, lembra do trânsito, né? Às vezes a gente tá no trânsito, se irrita tanto no trânsito, fala, cara, você xingaria pessoas? Você se xingaria uma senhora que entrou na tua frente sem olhar? Você não faria isso. Por que no carro você faria uma coisa dessa, né? Sim. Então, enfim, só um devaneio aqui da minha mente. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer quando acabar a quarentena? Eu quero sair pra dançar. Porque a sala de casa é muito pequena. Eu quero um lugar maior. Eu quero, assim, dançar pra esquecer esse apocalipse, esquecer esse fim do mundo e curtir. É isso aí. Curtir muito. Pô, tá apoiado, hein? Eu acho que é uma ótima ideia. Dani, olha só. A gente vai chegando aqui ao finalmente, né? Eu queria que você desse uma última mensagem. Aí eu acho que eu sempre deixo para essa última mensagem para o tema principal. Eu acho que o tema aqui são os produtores, né, que, cara, estão nessa luta de promover a cultura, de fazer os projetos seguirem em frente. O que você indica, né, para eles, assim? E não é uma coisa momentânea e técnica, você fala para o futuro, né? Que mensagem, que luz no fim do túnel você pode trazer a esses tantos e tantos produtores do nosso país? Olha, Gabriel, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para a gente refletir junto, né, é para a gente pensar nesse momento como uma oportunidade da gente criar conexões, tá? Eu acho que a gente tem tudo para isso hoje, a gente tem o digital que favorece muito essas conexões. E se a gente está num cenário de escassez, né, como a gente falou aqui no nosso papo, escassez de políticas públicas, escassez de financiamento, eu acho que as redes se fortalecem, né? Então, cooperação, o que eu posso oferecer, o que você pode oferecer, de repente a gente troca, né? Então eu acho que a gente volta um pouco para aquela coisa lá atrás, né, assim, pré-capitalista até eu diria, de trocar, de ver o que cada um pode oferecer e unir forças, tá? Então a minha mensagem é para que a gente mantenha o otimismo, para que a gente seja criativo, né, na busca das nossas soluções e para que a gente não desista, porque esse é um setor maravilhoso, é um setor que aí posso falar da minha parte, né? Foi uma escola para mim, me trouxe conhecimento, me trouxe amigos, trouxe o meu marido. Então, assim, tudo veio do audiovisual para mim. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade também de retribuir isso para a sociedade, né? Então, é essa mensagem que eu queria deixar. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, procura aí na sua plataforma digital preferida. Espero você no próximo A Hora do Render.